Fabio, chama aqui a... Ah, tá aqui, já achei. Boa noite a todos. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta audiência pública é destinada à exposição e debate sobre a matéria orçamentária constante da pauta, a saber, projeto de lei número 11.356/2013 do prefeito municipal, institui o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Convido os senhores secretários Zeca Pires, da Casa Civil, Paulo Galvão e o vice-prefeito e secretário de Educação, Durval Orlato, para compor a mesa. Pega aí. Tem aí do lado. O item apresentado será objeto de debate exclusivo. De início, fará uso da palavra o secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Galvão. Durante a apresentação, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto aos funcionários Pedro, Tiago e a Rosana. Rosana está aqui, Pedro está por lá e o Tiago está lá. Então, as inscrições vão se encerrar ao término das palavras aqui do secretário Paulo Galvão. E cada inscrito poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta para os demais vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada aos senhores Paulo Galvão, Zeca Pires e o vice-prefeito Durval Orlato para responder às questões apresentadas. Estamos aqui já com o vereador Rafael Antonucci, vereador Dr. Pacheco, vereador Paulo Malerba, vereador Celso Arantes, vereador Leandro Palmarini do Bicho Legal, vereador Márcio Petencostes, vereador Dirley Gonçalves e vereador Rogério, que também já estou vendo o diretor do PROCON, o Adilton, já está presente. Então, vamos passar já para o... E nós vamos sair aqui. Nós vamos passar, então, para o secretário de Finanças, Paulo Galvão, para que ele possa fazer a exposição. E só voltando a frisar, os interessados em fazer questionamentos, sugestões, pode fazer a inscrição, então, enquanto o secretário Paulo Galvão faz a explanação. Já está aqui o Gilberto Begiato, representando a FUMAS, ele é diretor administrativo financeiro. O Cassiano Gaino, representando o diretor da Faculdade de Medicina. O Adilton está aqui. E acho que o Marcos deve estar representando a secretária Marilena Negro. E está aqui... Edilene? A Edilene representando a secretária Marilena Negro. E também está aqui o chefe de gabinete do prefeito Pedro Bigardi, o Wagner. Boa noite, presidente Gerson Sartori, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Gostaria de agradecer mais uma oportunidade de estar aqui apresentando o nosso plano plurianual. Cumprimentar também o secretário de Educação e vice-prefeito Durval Orlato, o secretário Zeca Pires, representando aqui o governo, as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Primeiro, dizer que é uma satisfação para a gente sempre poder ter esse contato com a população, apresentando o nosso programa de metas, como já fizemos anteriormente em 5 audiências de iniciativa do Executivo, essa do Legislativo agora.
Nós vamos fazer uma apresentação para vocês, resumida, porque o programa, o plano plurianual é bastante extenso, mas ela condensa todas as ações e programas do governo. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês, porque a gente sabe que nem todo mundo é da área, que existe um horizonte no planejamento governamental, que são as ações de longo prazo, né, que são estratégias de desenvolvimento, 15, 20, 50 anos, que a gente chama de ações de Estado. O plano de médio prazo, que é o plano de desenvolvimento, que é o PPA, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, que são ações para os próximos 4 anos. E de curto prazo é a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que já foi entregue nessa casa e que será discutida também em audiência pública no momento oportuno. Para que vocês entendam um pouquinho como foi construído isso tudo, o programa de governo é o compromisso assumido, foram os compromissos assumidos pelo prefeito Pedro Bigardi no momento da campanha. E esse programa de governo serviu de base para o programa de metas que já foi apresentado. Então, tudo que foi apresentado, comprometido pelo prefeito na campanha, se transformou no programa de metas, onde nós apresentamos ações e programas linkados com aquele plano de governo. Esse programa de metas, por sua vez, serve de referência para o PPA que nós vamos discutir aqui hoje. Isso são transformados em ações, metas e indicadores para 4 anos, distribuído ao longo de 4 anos, que serve de referência para a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que nesse primeiro ano foi entregue em abril, mas depois, na Lei de Orçamento que já foi entregue, foram feitos os ajustes para adequar essa realidade. E a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que serve, todo ano a gente vai apresentar aqui uma lei de orçamento. Então é importante que vocês entendam a conexão, desde as propostas e compromissos de governo do prefeito, até a Lei de Orçamento Anual, que serão diretrizes para todas as ações e programas do governo ao longo dos 4 anos. Pode passar, por favor. Bem, o nosso programa, o Plano Plurianual, ele foi construído com base em 5 eixos estruturantes e 27 programas. O primeiro eixo estruturante é cuidar das pessoas. Esse eixo contém 13 programas. O primeiro é Justiça Social e Defesa da Cidadania, a educação plena da creche à universidade, a valorização, ampliação e universalização da cultura, esporte, lazer e qualidade de vida, rede de proteção, inclusão e desenvolvimento social e gestão em saúde. Muitos desses programas, né, depois a gente vai detalhar um pouquinho em algumas ações, mas já estão sendo realizados. O aperfeiçoamento da guarda municipal e proteção ao patrimônio público, a política de inclusão às pessoas com deficiência, política de inclusão e defesa do idoso, que já começaram também a ser implementados com a criação das coordenadorias, a igualdade política e social das mulheres, promoção dos direitos da criança e do adolescente, promoção e valorização da igualdade racial. Isso, além da criação da coordenadoria, já tivemos algumas ações, como as conferências da igualdade racial, Conferência da Mulher, Conferência das Cidades, autonomia e emancipação da juventude, também com a criação da Coordenadoria da Juventude. Pode passar. Dentro, ainda desse primeiro eixo, nós vamos apontar aqui para vocês as principais ações. A construção do Hospital de Clínicas de Jundiaí é um processo que está bastante avançado, nós estamos discutindo com o governo federal a liberação de recursos. A construção de 4 mini-hospitais, que são as UPAs, já iniciamos a do Vetor Oeste, lá no Almerinda, já começamos a obra, deve ser concluída até o final do ano que vem. Construção de escolas de educação infantil, implantar a escola pública federal de nível superior, é um processo que também já está em andamento com a implantação do Instituto Federal de Superior. Reforma do Centro das Artes, implantar núcleos de cultura, ampliar para 30 unidades de academia ao ar livre, algumas já foram implementadas, implantar mais centros de referência de assistência social, os CRAS, implantar o Centro de Atendimento Domiciliar ao Idoso, o Centro Dia. Essas são as principais, algumas das principais ações dentro desse eixo, assim como adaptar 74 quilômetros de passeio público
com piso tátil e acessibilidade, que quando a gente fala em cuidar das pessoas, cuidar da cidade, cuidar das pessoas, não é só ter o passeio público. Esse passeio público, as calçadas, tem que estar adaptada para as pessoas com deficiência. Instalar equipamentos para deficientes infantis, brinquedos adaptados nessas praças e academias. Ampliar o efetivo da guarda em 200 guardas. O primeiro concurso já está em andamento para a contratação de 50 novos guardas municipais. Implantar 4 bases avançadas da GM, incluindo aí a sede da Guarda Municipal. Ampliar e qualificar a frota de viaturas da GM. Ampliar o número de câmaras do sistema de reconhecimento de caracteres. Quem teve a oportunidade de participar da feira de logística, a Guarda Municipal estava no nosso estande, demonstrando um pouquinho desse sistema. É um sistema bastante interessante de controle e rastreamento de veículos na cidade. Aí o segundo eixo é o eixo crescer com qualidade de vida. Tem 5 programas. O primeiro é mobilidade urbana, trânsito e manutenção das vias públicas, saneamento e recursos hídricos, defesa do meio ambiente, planejamento e desenho urbano, habitação de interesse social e urbanização de assentamentos precários. As principais ações: a construção do BRT, que é um sistema rápido de transporte. Esse também é um projeto que está bastante adiantado. No mês que vem nós devemos ir para Brasília para assinar já o contrato para a liberação de recursos, né, de boa parte do recurso, que vai ser a parte federal. Nós entraremos com a contrapartida. A construção de ciclovias, bicicletários e ciclorotas. Aumentar a capacidade de transposição da Via Anhanguera pela Avenida Jundiaí. São ações do município e também do Estado. Nós estivemos aqui na semana passada, na audiência da Lua do Estado, protocolamos uma solicitação ao governo do Estado para a transposição da Via Anhanguera. A implantação do bilhete único, a implantação da tarifa social aos finais de semana, melhoria na estrutura do transporte coletivo e a diminuição para 60 anos da gratuidade do transporte coletivo. A reestruturação do Jardim São Camilo. Esse também é um processo que está bastante adiantado. Nós assinamos recentemente com a Caixa a liberação de recursos para a construção das primeiras unidades. Desenvolver um programa de urbanização nos demais assentamentos, que a gente fala sempre do São Camilo, mas existem outras áreas que precisam também de atenção no município. Regularizar a titularidade da propriedade dos imóveis. Isso é um problema sério na nossa cidade, que também já está bastante avançado. Já fizemos a entrega dos primeiros títulos a semana passada. Elaborar e implantar o programa Serra do Japi. Elaborar e implantar a política de resíduos sólidos. O Aguinaldo, que é o secretário de Serviços Públicos, vem fazendo um trabalho também bastante intenso, inclusive com uma parceria com o Instituto Alemão, onde a gente deve trazer para cá recurso internacional também para melhorar a nossa política de resíduos sólidos. A política de proteção aos animais abandonados. O vereador Leandro Palmarini teve a oportunidade de acompanhar o prefeito Pedro Bigardi semana passada para Porto Alegre, para cuidar dessa questão. O terceiro eixo, desenvolvimento com inclusão social. Nós temos 2 programas. A modernização da agricultura, abastecimento e turismo rural. O secretário Marcos Brunholi vem fazendo um trabalho muito próximo com nossos produtores, não só da agricultura, mas também a questão das festas, resgate das nossas festas, a criação de locais adequados para a gente levar aí os nossos artesãos. A política de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, ciência e tecnologia, também. Acabei de falar para vocês da feira que nós tivemos aí a semana passada de logística, que foi um sucesso, muitos negócios gerados, e o Marcelo Cerezer, no comando da secretaria, também vem fazendo um trabalho para trazer um centro de pesquisa tecnológica aqui para o nosso município. Estamos aí na busca de uma área. Então, as principais ações é a criação do polo tecnológico e centro de inovação, a disponibilização e ampliação dos serviços públicos de internet para os munícipes, a rede de fibra ótica, serão 30 quilômetros de fibra ótica, melhorando a internet tanto do serviço público como de outros serviços aí do município, o fomento ao artesanato local, que eu já falei para vocês, que o Marcos já vem fazendo um trabalho bastante interessante, a criação do projeto Selo de Qualidade Rural,
onde vai dar mais qualidade e melhorar o comércio dos produtos dos nossos produtores locais. Ampliar o número de feira noturna, nós já fizemos isso, já lançamos a feira noturna na Vila Arens, que é um sucesso, produtos de qualidade, aquele cidadão que não tem condição de ir na feira, que comumente é oferecida na parte da manhã, hoje ele pode sair do trabalho e ir para a feira. Nós já temos 2 pontos, uma no Parque da Uva e uma na Vila Arens, e fortalecer o setor de gastronomia no município. O 4º eixo, gestão eficiente e transparente. Esse eixo tem uma ação efetiva da Secretaria de Finanças e Casa Civil, onde nós já estamos trabalhando intensamente para a melhoria tanto da gestão como da transparência. Então, nós temos lá programas encargos gerais, suporte administrativo, gestão e manutenção aos serviços do município, gestão do regime próprio de previdência. Nós tivemos aí a assunção da presidência do IPREJUM pelo Eudes, que é o presidente atual, mas ele é vinculado à Previdência Nacional, que tem muita experiência, vem fazendo um trabalho muito interessante também. A modernização e inovação para a gestão transparente e eficiente. Nós temos capacitado todo o nosso efetivo, todos os nossos técnicos, desde o secretário até o pessoal que está lá na fiscalização, na linha de frente, no atendimento. Eu, inclusive, estive essa semana, segunda, terça e quarta, na Escola de Administração Fazendária, fazendo capacitação com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da República, quem mais estava lá? O Tesouro Nacional, a Cefaz, a Receita Federal. Nós estivemos apresentando o nosso modelo de reestruturação, que eu tive a oportunidade de protocolar a semana passada, um projeto de lei aqui nessa casa, que deverá ser apreciado talvez na próxima semana, onde nós apresentamos um novo modelo, uma estrutura que prevalece a parte técnica e a transparência. Esse projeto será apresentado em maio do ano que vem, no CONAGESP, o maior congresso nacional de gestão pública do país. Modernização e inovação para a gestão transparente e eficiente, gestão estratégica de pessoas e processo legislativo. As principais ações: implantação da Controladoria Geral do município, que também já é realidade. Nós temos hoje uma controladoria que, quando nós chegamos, era vinculada à Secretaria Municipal de Finanças, e a Constituição ela deixa claro que o controle interno deve ser um órgão independente e autônomo. Então, nós criamos um controle interno hoje ligado ao gabinete, por intermédio da Casa Civil, com um profissional auditor e contador, que é o contador geral, mais um profissional da contabilidade, um administrador, um advogado e um engenheiro, todos profissionais de carreira, para que a gente possa realmente ter um controle interno eficiente e que dê, além do controle interno na auditoria, né, suporte para o controle externo, também apoio à gestão e tomada de decisão. A implantação do sistema de custo e resultado econômico, que é uma exigência agora da Lei de Responsabilidade Fiscal e das novas normas de contabilidade, que deverá entrar em vigor no final de 2014, já estamos implantando. O Fórum Permanente de Discussão de Políticas Públicas, que, na verdade, também já está acontecendo através das audiências públicas, como essa aqui, das conferências que nós estamos tendo, e depois com a criação, em breve, do Conselho das Cidades. O Boletim de Transparência, que será uma ferramenta que hoje nós temos já o Portal da Transparência, que atende à legislação, a Lei de Acesso à Informação, mas a ideia nossa é que nós tenhamos um boletim com informações mais simples e objetiva para o cidadão comum poder acompanhar as ações do governo. O projeto Prefeito nos Bairros, que também já é realidade. Toda sexta-feira o prefeito visita um bairro, sempre acompanhado de um vereador e de um secretário. O Minuto com o Prefeito no portal da Prefeitura, que é um projeto que já está sendo elaborado e discutido em parceria com a CIJUM. E a criação do Conselho das Cidades, que vai fortalecer a comunicação com a sociedade e a transparência nas informações. E o 5º e último eixo que nós temos, que é a integração regional, que tem um programa que é a Integração e Desenvolvimento Regional, cujas principais ações
é tratar conjuntamente questões hídricas, saneamento, viária, segurança e saúde, né, com os municípios que compõem a aglomeração urbana de Jundiaí, integrar o PPA municipal com o PPA federal, para que a gente possa ter condição de captar recursos. Quando a gente tem o nosso PPA alinhado com o PPA do governo federal, algumas ações estão alinhadas com ações federais, que é mais fácil de captar recursos. Apoiar a implantação do trem expresso de Jundiaí a São Paulo e apoiar a implantação do trem de passageiros Jundiaí a Campinas. Essas são as principais ações da integração regional. Aqui nós temos aqui a divisão das receitas, né, para que vocês entendam quais são as principais fontes de receita do nosso município. Nós temos a cota parte do ICMS, que corresponde a 33% da nossa receita, ou seja, 1/3 da nossa arrecadação vem do Estado, né? Mas não é passar o chapéu do Estado, não. Nós temos uma participação importante na composição desse índice, né? A riqueza que é gerada no município faz com que a gente tenha um retorno importante também. 12% da receita é própria do ISS, e nós estamos fazendo um trabalho forte também de fiscalização e acompanhamento para que a gente possa melhorar esse índice. A receita própria, a intenção é que a gente consiga fazer com que a nossa receita própria tenha uma participação maior, para não ter uma dependência tão grande do Estado e da União. O IPTU, 5% do total da arrecadação, também é uma receita própria. O IPVA é uma receita que vem do Estado. Nós também temos, embora seja uma receita, tanto o ICMS e o IPVA, que são receitas de competência do Estado, mas nós fazemos um trabalho, no caso do ICMS, de fiscalização e orientação na apuração do ICMS do contribuinte, para que a gente não perca essa arrecadação, embora seja competência do Estado, nós temos um convênio e podemos fazer um acompanhamento, e também pretendemos fazer campanhas do IPVA. Eu não sei se vocês sabem, mas o IPVA é o imposto que a gente paga por ser proprietário de veículo, e quando eu tenho um veículo, moro em Jundiaí, trabalho em Jundiaí, vivo em Jundiaí, e a placa do meu veículo é de outra cidade, o IPVA vai para outra cidade. Então, é importante que a gente saiba disso, porque quando eu tenho um carro e não transfiro por qualquer motivo, a receita desse IPVA vai para o município onde o meu carro está licenciado. Então, é importante que a gente saiba disso. E depois, as outras receitas são participações do SUS, do Fundo de Participação do município, sucessivamente. Pode passar, por favor. Aqui nós temos aqui a distribuição da aplicação dos recursos. Lá é da origem, da onde vem o nosso dinheiro, e daqui é para onde vai o nosso dinheiro. Então, 43% da nossa arrecadação, das nossas despesas, é para pessoal, para manutenção da máquina pública, né? Jundiaí é uma prefeitura grande, bastante complexa, né? Nós temos aqui o nosso plano de cargos, a gente procura realmente dar qualidade aos nossos servidores para que eles possam trabalhar e dar um resultado desejado para a gente. 42 são despesas correntes. O que são despesas correntes? São despesas de manutenção. Então, por exemplo, quando a gente faz lá o verdinho é investimento, 7%. Quando eu construo uma creche, eu estou fazendo investimento. Quando eu construo uma escola, isso é investimento. Mas, a partir do momento que essa creche, essa escola entra em funcionamento, ela passa a ser uma despesa corrente ou uma despesa de custeio. Então, hoje, 43% é pessoal e 42% é custeio, é manutenção do dia a dia da prefeitura, né? Assim como outras despesas. 7% investimento, 2% são juros e encargos da dívida, 1% amortização da dívida. Para que vocês tenham uma ideia, a União, 43%, quase 44% dos recursos da União é para pagar juros e amortização da dívida. Nós gastamos 3%. Então, a nossa dívida está bastante equalizada. Nós temos 5% do IPREJUM, que é o Instituto de Previdência, que nós temos um regime próprio de previdência, e uma reserva de contingência, que são para emergências. Então, na verdade, gente, essa é uma visão geral que vocês têm dos 4 anos, dos programas e ações para os próximos 4 anos. Estamos aqui à disposição agora para eventuais questionamentos. Muito obrigado a todos.
que dê a lista de... Também aqui presente o secretário Marcos Brunholi, da Agricultura, Jamil Yatim, presidente do DAI, Denis Krupp, secretário de Administração, e o Marcelo Cerezer, de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Hernandes Marcondes de Miranda, da Saúde, e o vereador, que eu não tinha anunciado ainda, Dirley Gonçalves. O primeiro munícipe inscrito é o senhor Irineu Romanato Filho, do Conselho Gestor do Instituto Braille. O senhor Irineu tem 5 minutos. Tudo bem. Boa noite a todos. Hoje eu vou questionar algumas coisinhas e, na verdade, eu vou fazer um pedido. Nosso presidente, Gerson, vai procurar entender o meu pedido, e esse pedido vai para os vereadores da Casa, os 19 vereadores, e também ao nosso secretário da Saúde, Dr. Cláudio Miranda. Dr. Cláudio Miranda sabe da minha luta que eu venho fazendo há mais de 8 anos, porque o governo do Estado nos deu de presente uma ressonância magnética. E todo mundo pensa que é brincadeira. Se já está no CISRAD do governo do Estado, e, na verdade, a antiga administração não aceitou, porque dizia que a ressonância magnética que o município tinha ganhado seria, na verdade, um presente de grego, porque depois o município teria que pagar o exame. Ora, minha gente, Jundiaí, ela é cercada por diversas rodovias, e a cada momento a gente vê na cidade pessoas que sofreram ferimentos, muitas vezes na cabeça, e precisa-se de uma ressonância magnética. Então, os traumas que tem em Jundiaí é fora do comum. E muitas vezes a gente demora 2, 3, 4 dias para conseguir uma ressonância magnética. E eu tenho conhecimento, hoje eu tive conhecimento, que no Hospital São Vicente, nós vamos devolver a Casa Roxa. Eu acho que para o proprietário. Eu acho que o prefeito devia desapropriar aquela casa e montar ali, ao lado do hospital, a nossa tão sonhada ressonância magnética. Conversando com a doutora Helena, uma pessoa que faz o trabalho maravilhoso na Unicamp, também já foi secretária, ela falou que ali seria um lugar ideal. Então, meu pedido, secretário, é que não seja devolvida aquela Casa Roxa, e se aquela casa fosse transformada numa casa para receber essa ressonância magnética que o governo já nos deu. Já está no CISRAD. É só requisitar, fazer a casa-mata e receber essa ressonância, que é um sonho que a gente tem, para que os traumas sejam resolvidos com maior rapidez. Então, não adianta a gente vir aqui, falar, gritar. Hoje é um pedido que eu estou fazendo. Agora, o pedido, no término dele, é para que o secretário sacrifique alguma verba que seja destinada para algum outro lugar, mas que monte a ressonância magnética. Talvez no dia de amanhã, essa ressonância magnética sirva para funcionários da prefeitura, pessoas que são aliadas com a gente. Quantas pessoas já morreram porque não houve tempo suficiente para fazer o exame da ressonância magnética? Doutor Pacheco, como presidente da Comissão de Saúde, pode avaliar esse pedido meu, como esse pedido tem valor. Não se trata de fazer ali um boteco. Nós vamos fazer uma casa-mata para receber a ressonância magnética. O Doca sempre falava ali sentado naquela cadeira, até eu sinto saudades do Doca hoje, que ele falava, cadê essa ressonância magnética que o governo nos deu e não aparece? Aparece sim, é só ter a casa-mata que já está no CISRAD. Amanhã eu estarei em Campinas, numa reunião com a diretora de Ações de Saúde, e vou trazer de lá o documento de lá para cá, para deixar na comissão de política de saúde e também na comissão de saúde, para que o senhor veja que o CISRAD existe. É só fazer a casa-mata. Então, o pedido hoje, ele vai endereçado ao presidente da Câmara e também ao nosso querido Paulo Galvão, que pode nos atender. Sacrifique alguma coisa, sabe? Alguma coisinha que o senhor possa sacrificar e fazer essa ressonância magnética. Desaproprie o prédio, porque vai ser usado por prefeitura, certo?
E é uma ressonância que vai ter muita utilidade. Hoje eu não vou falar mais do que eu deveria falar. É o meu pedido, os vereadores vão entender onde eu quero chegar. E o Paulo Galvão e o presidente da Câmara, os vereadores, vão avaliar bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Irineu Romanato. Próximo orador inscrito é o senhor Antônio Zeber Filho. Boa noite a todos. Senhor vereador Gerson, eu iria fazer perguntas para o secretário Zeca Pires, mas acho que é desnecessário. Eu ia fazer perguntas sobre a construção da UBS do Jardim do Lago, o Parque do Jardim do Lago, e iria perguntar também sobre o recapeamento de algumas ruas do Jardim do Lago. Mas não é uma pergunta, não. Não vou fazer pergunta porque eu prefiro acreditar na palavra do secretário Cláudio Miranda, que diz que até o final do ano, muito provavelmente, a UBS do Jardim do Lago, a nova UBS do Jardim do Lago, ela já estará sendo iniciada a construção. Prefiro acreditar também na palavra do Décio, que é diretor de planejamento, que o parque, as obras do Parque do Jardim do Lago serão reiniciados ainda esse ano. E asfalto, recapeamento do Jardim do Lago, dentro da Secretaria de Obras, me foi falado pelo diretor Arnaldo Guarda, que algumas ruas do Jardim do Lago, até o primeiro trimestre de 2014, serão iniciados e provavelmente já entregue para a população. Outra pergunta que eu queria fazer, pergunta não, senhor secretário Durval. Eu não sei se essa informação ela procede, mas a Escola Bertola Faca é a única que nós temos no Jardim do Lago, uma população de mais de 18 mil pessoas. A informação, eu não pude certificar, de que até o 5º ano é feito na Escola Bertola Faca. Do 6º ao 9º ano, as crianças têm que ir para outro bairro. Eu não sei se essa informação procede. Agora, se ela procede, tem que ser modificada para favorecer os moradores, as crianças do Jardim do Lago. Outra situação, senhor Gerson, é sobre essa emenda parlamentar que os senhores vereadores terão, por volta de 200, 300 mil reais, que vocês poderão fazer o apontamento de obras no bairro em que vocês desejarem ou acharem viável. Então, mais uma vez, o nosso bairro do Jardim do Lago vai ficar fora do bolo. Jardim do Lago, Vila Esperança, Cidade Jardim, lá não tem um representante, lá não tem, ou melhor, lá não tem um vereador que more naquele local, que more naquela região. Então, é lógico, quando o vereador toma posse, ele passa a ser vereador da cidade, ele passa a ser vereador de Jundiaí. Mas na hora que tem 300 mil de emenda para fazer o investimento, ora, o Rogério é do Voturucaia. Na hora de fazer apontamento, ele não vai apontar o Jardim do Lago para fazer uma obra, ele vai apontar o Voturucaia. Assim são com os representantes da Ponte São João, da Vila Rio Branco, do Retiro, Hortolândia. É isso, senhor. Eu gostaria que isso fosse discutido em audiência com a população, porque em todas as audiências públicas, Zeca Pires, nós, o munícipe, nós participamos. Algumas vezes fazendo crítica, mas na maioria das vezes sugerindo coisas boas para a cidade, coisas boas para o bairro. Então, nós não podemos prejudicar. Temos 19 vereadores. Na Araná são aí, se for 200 mil cada um, são 4 milhões. Em torno disso daí. 4 milhões é um bom dinheiro para fazer uma boa obra, fazer uma boa creche,
fazer parque, o que for preciso fazer com 4 milhões é bom, mas não pode ficar restrito a 19 bairros, que são 19 vereadores. Talvez fazer um levantamento do que precisa nos bairros e depois entregar para os vereadores para ver o que é viável fazer com esse dinheiro. Não pode simplesmente o vereador usar no reduto eleitoral dele, que é isso que vai acontecer. E é lógico, se eu fosse vereador, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar 200 mil, aonde eu sei que eu vou ganhar votos. Eu não vou, se for o caso do Rafael Antonucci, que é da região de Colônia, eu não vou deixar de aplicar na Colônia para investir no Jardim do Lago, se os meus eleitores estão lá na Colônia. Então é isso, senhor, meu tempo venceu. Agradeço o senhor e gostaria que tivéssemos mais tempo para conversar sobre esse assunto, principalmente sobre essa emenda parlamentar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio. O senhor falou de... Depois a gente vai responder, mas só o que fez de obra aqui do Cláudio, do Jardim do Lago, vai estar bem. Próxima. Senhor Antônio, minha maior votação foi na região sul, que vai Vila Cristo e Jardim do Lago. Mais do que no Caxambu ou na Colônia. E lá tinha o Rafael ainda. O Tico, tá vendo? Cristiane Piovesana é a próxima inscrita. Sou meio baixinha. Meu nome é Cristiane, eu sou professora do Estado há 27 anos. E eu estou aqui, eu não sou muito familiarizada com essa casa, com toda essa burocracia, né? Mas é uma dúvida, porque sempre nós somos esquecidas. O ano passado, quando teve aumento para os funcionários municipais, simplesmente nós fomos esquecidas, foi isso que foi nos dito. E nos ofende muito, pior do que falar você não vai receber, é que você foi esquecido, né? Você não existe para um município. E andei conversando com alguns vereadores que me sugeriram estar aqui hoje, para saber se... porque foi uma proposta de campanha discutida no sindicato em várias reuniões, que haveria a equiparação salarial, professor inicial da prefeitura com o professor do Estado. Não sei se vale a pena estar falando, mas eu tenho 27 anos de magistério efetivo no Estado. Não me aposento porque eu não tenho 50 anos. Ganho 2.700. Uma equiparação, uma complementação da prefeitura de R$ 639. Uma professora não precisa ser concursada da prefeitura, ganha 3.200. Então, nós estamos trabalhando com pessoas, muitas vezes, né, porque nenhuma diretora vai dar uma classe problemática para uma professora inicial, apesar da competência dela. Vai sempre procurar a professora mais antiga para trabalhar com uma classe de alfabetização, no caso. Então, eu gostaria, minha pergunta é, se essa equiparação será para o ano que vem. E se essa equiparação será para o professor inicial de carreira, nós estaremos sendo equiparadas com quem está começando agora, ou com uma professora que tem, no mínimo, 25 anos. Hoje eu tive uma notícia assim que me deixou muito chateada, porque eu me senti zero na minha escola. Eu sou professora do Estado, como eu já disse, e os meus pontos do Estado não serão contados na atribuição. Zero. Então, eu me senti exatamente um zero. Então, enquanto eu fui importante para o município, quando houve a municipalização, eu tive o meu valor. Hoje, que nós diminuiu muito o número, e já não se precisa de professoras que tinham experiência com primeira a quarta série, nós somos descartadas. Sei do empenho do Durval, do senhor Durval,
porque a gente já se conhece há mais de 30 anos. E como professor do Rafael, de várias pessoas que estão... Mas a gente precisa ter uma certeza que não vamos ser esquecidas novamente. Obrigada. Muito obrigado. E agora, o último munícipe a fazer uso da palavra é o senhor Agostinho Moretti. E aí, em seguida, eu abro para o vereador que quiser fazer o questionamento. Então, gente, em saúde preocupa um pouquinho, né, a relação orçamento-previsão de um ano para o outro. Em saúde, em especial, quando você fala em município referência para procedimentos de alta complexidade, ele envolve equipamentos, né? Ele envolve materiais que você tem que comprar, às vezes nacional, às vezes importado, mas é interessante, mesmo nacional, é sempre baseado em dólar. Sempre baseado no valor do dólar, né? Então, o dólar subiu, a empresa fornecedora, não é, Rafael? Acaba subindo novamente, acaba subindo o preço desse produto. E quando você fala em alta complexidade, não tem o que você falar não, né? Eu não vou gastar. Quando o paciente quando ele chega, se não é sua referência, você vira o presidente e fala, eu vou mandar ele para a Unicamp, eu vou mandar ele para cá, vou mandar para lá, vou transferir, desde que esteja garantido o transporte e a vida dele. Fora disso, se ele corre o risco iminente de vida, o São Vicente, mesmo não sendo referência, ele faz o procedimento. Ou ele faz o procedimento, ou ele perde o paciente. E esse nunca é o objetivo da Secretaria da Saúde, muito menos do hospital, de qualquer hospital, ou do médico que está ali atendendo. Então, eu gostaria que o secretário de Finanças, a equipe técnica, né, secretário, revesse, se for possível, porque já nos chegou essa informação, da redução dos investimentos em saúde para o próximo ano. Então, se você tem 330 milhões este ano aqui, valores, o senhor me corrija depois, 330 milhões, no próximo ano, você tem aí 304, 305 milhões. Mesmo sabendo que essa previsão que o senhor faz é na possibilidade que o Brasil continue caindo de produção, né? Então, olha, eu tinha 330 milhões, eu não vou pôr 330 milhões, porque provavelmente a produção do ICMS, dos impostos, continue caindo. Mas rever, mesmo o secretário, doutor Cláudio, mesmo que a gente não tenha o aumento, presidente, olha, vamos aumentar de acordo com o valor do dólar, mesmo que não tenha, mas se houver essa possibilidade, concorda, não é, Irineu? Se houver essa possibilidade, a gente, pelo menos, presidente e a equipe técnica, né? Estou falando presidente porque, politicamente, quem mantém é a equipe técnica, que vê se tem ou não dinheiro. Se houver essa possibilidade do senhor manter os valores, né? Os valores, pelo menos desse ano aqui, secretário, né? Que eu acho, tenho essa preocupação, e vou dizer mais uma coisa. Tem material hoje que o São Vicente usa, pastor Dirley, que, pasmem, em 40 dias, para atender o paciente, subiu R$18 mil. Secretário, um produto que você usa para pôr no paciente, para preservar a vida e melhorar a qualidade dele. Em menos de 60 dias, a tabela subiu R$18 mil só para poder fazer esse procedimento. Então, se o senhor puder, com a sua equipe, certo? Eu sei que o senhor está extremamente preocupado, como o presidente sempre fala, a MAC é minha e sua, Moretti, continue brigando para ela ser de qualidade. É ou não é, presidente? Tá joia. Obrigado. Muito obrigado, senhor
Agostinho Moretti, o vereador inscrito Paulo Malerba. Boa noite, senhor presidente, vice-prefeito Durval Orlato, secretário Zeca Pires, Paulo Galvão, vereadores, público que nos acompanha. Eu estive lendo o nosso plano plurianual, realmente é um documento bastante extenso, com muitas informações, e algumas delas, só para destacar, nós temos o prazo até o dia 25 para propor alguma emenda, alguma questão, desde que, evidente, não altere aí o conjunto dos valores, né? Cumprimentar também o secretário Cláudio Miranda, até porque a primeira questão é relacionada à saúde. Primeiro, a importância de uma ação no programa Saúde da Família, a elevação dos atendimentos de 25 mil para 150 mil pessoas abrangidas, né? Então, é um aumento aí de 500%, compatível também com o aumento que nós temos visto no orçamento. A única coisa que eu notei é que a parte de repasses para essa área continua em 597 mil todos os anos, e me surgiu só essa dúvida, se aumentando as equipes de saúde da família, também aumentaria o repasse para o programa Saúde da Família, e o resto o município complementa, como já tem sido, mas é um dado bastante importante presente no PPA, e que já aponta na direção, inclusive alocando recurso para o cumprimento aí do programa de governo, bem como o aumento de leitos por habitante, de 1,8 para 2,3, também com recursos disponíveis. Um outro dado que eu considero relevante, no segmento de educação infantil 1, as creches, em torno de 22 milhões disponibilizados para a construção de novas unidades, o que julgamos ser bastante adequado para cumprir, para atender essa fila que hoje nós temos de espera nas creches, em torno aí de 1.500 pessoas, né, crianças. Então, esse valor já alocado no orçamento. Pavimentação, 60 milhões. Para nossa felicidade também, o bilhete único está contemplado no plano plurianual, o BRT. Então, há um salto bastante importante nos valores disponibilizados para a mobilidade urbana. Considero uma prioridade mesmo do município, junto com a saúde, evidente, mas hoje a cidade, na formato que ela está, a mobilidade urbana foi bastante prejudicada. Então, trabalhar nessa perspectiva de mais investimentos na mobilidade urbana nos pareceu muito interessante, e com a implementação do bilhete único prevista para o ano que vem, no PPA, é algo que também nos deixa satisfeitos de ver que isso está acontecendo. Uma ponderação que eu faria é com relação à área da cultura, 0,86%. Vamos ver se a gente consegue remanejar, chegar no 1% do orçamento para a cultura, né, do orçamento líquido para a cultura, para que possamos, dentro daquela discussão que nós fizemos, disponibilizar esse valor. Conforme o gráfico apresentado ali de pizza, né, se a gente consegue atingir esse valor para a cultura, que é uma área também que tem merecido destaque neste novo governo, tem uma série de ações acontecendo na cidade e que nós precisamos prestigiar, principalmente levando para os bairros, para aqueles pontos mais afastados da cidade que nunca tiveram acesso. Então, eu considero que, dentro dessa perspectiva, as principais áreas que nós estabelecemos, desde lá do plano de governo, no programa de metas, estão contempladas no PPA, tem recursos disponíveis. O orçamento nos parece até bastante ortodoxo nesse sentido, né? Não jogou para cima, não superestimou receita, está bem com o pé no chão, e quem sabe se a arrecadação vier maior, porque a gente sabe que a economia de Jundiaí e o nosso orçamento é bastante ligado à questão da atividade econômica, estava ali mais de 30% vindo do ICMS, que é a atividade econômica, basicamente. Então, até se tivermos uma melhoria no cenário, podemos aumentar a receita. Então, desse ponto de vista, vamos trabalhar um pouco mais algumas questões pontuais no orçamento, no PPA, ver se existe algum ajuste, mas nos pareceu
que contempla todos os pontos principais que nós havíamos colocado, que estavam no programa de metas, especialmente na área de saúde, de mobilidade urbana e educação. E a pavimentação, que não podia deixar de citar, que também tem a ver com mobilidade urbana, são 60 milhões para os 4 anos, para os próximos 4 anos, uma média aí de 15 milhões por ano, tanto para vicinais quanto para ruas urbanas. Então, nesse sentido, eu deixo só a questão do PSF, que é aquela questão dos repasses, mas bastante interessante e importante os números trazidos. Obrigado, senhores. Muito obrigado, vereador Paulo Maleba. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Gastaldo. Também presente, secretário Cristiano Lopes e o Alan Pico, da Secretaria de Obras, representando o secretário Júnior Aprilante. Senhor presidente, vereadores, mesa composta com os secretários, secretário Paulo, Zeca Pires, e secretário e também vice-prefeito Durval Orlato. Queria primeiro parabenizar a prefeitura, porque em relação à forma que está sendo constituída o PPA, para essa nova gestão, essa descentralização das audiências junto às comunidades e, assim, dessa forma, também tentar responder um pouco ao senhor Antônio da preocupação das emendas, até porque, senhor Antônio, o PPA ele não é construído única exclusivamente na nossa discussão hoje. Ela vem ao longo dos tempos, e assim como esse vereador e os outros também, tem a demanda, sim, do Jardim do Lago, e a gente discute muito com os secretários no sentido de investir na cidade como um todo. Eu entendo a preocupação, mas o PPA ele é formado dessa forma, não num momento único, e sim com uma discussão aí que, inclusive, levada aos 4 cantos da cidade, e, como dizia, no centro também. Então, a discussão foi muito intensa, e o resultado está aí. Sabemos dos desafios e algumas preocupações. Entre elas, nós sabemos aí da ação, principalmente da questão da saúde, que teremos aí investimentos muito grandes em relação à construção das UPAs, né, o próprio hospital, mas sempre fica aquela preocupação em relação ao custeio disso. Então, é uma preocupação aí que, lógico, que eu entendo que a prefeitura tem feito um planejamento em cima disso. Precisamos também dos recursos federais e estaduais para suportar essas novas ações na saúde, mas eu queria uma atenção aí, até se pudesse, o doutor Cláudio está por aí, para que pudesse também, né, fazer um aparelhamento em cima dessa discussão. Até em função dos funcionários, né, que vai envolver esse aumento da ação direta com a comunidade, em cima das agentes de saúde, tanto no aumento da contratação dessas agentes, bem como uma possível adequação também salarial desse grupo, que é um dos grupos que acabou ficando fora, né, das ações, e parece que está previsto. Então, se isso também vai em cima daquele valor que está sendo estipulado para a área, está sendo previsto também essas ações. E, do modo geral, o benefício, né, que as ações em cima do próprio programa de metas que foi apresentado, agora fechando, né, e posteriormente com o próprio orçamento que nós vamos votar em dezembro, aí sim começar um ciclo novo, com uma projeção nova que essa administração está fazendo, e esperamos aí que realmente isso aconteça. Como eu disse no começo do governo, são 3 desafios aí grandes, né, que é a questão da mobilidade urbana, a saúde e a segurança, que são aí desafios que a nova administração vai ter que encarar, está encarando. E eu também queria ver um pouco da ação em relação à própria segurança, que tem tido aí, tomado grande parte das discussões nos bairros.
que é a questão da segurança. Sabemos que é da responsabilidade do Estado, mas nós temos aí a nossa participação e precisamos fazer ações, sabemos que serão feitas, e eu gostaria também que fosse falado um pouco do investimento nessa área. Então, do mais, parabenizar aí a Prefeitura, no modo geral, através de todas as secretarias, especial a Secretaria de Finanças, que acaba aí aglutinando todas as intenções, e, através do Paulo, parabenizar todos os secretários. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo. Não havendo mais vereadores inscritos, vou passar, então, a começar. O senhor sempre pode, vereador Rafael Purgato, líder do PCdoB nessa casa. Agradecer ao presidente, não estava ainda aqui na casa a hora que passou a lista dos vereadores, saudar todos os secretários aqui na mesa, os demais vereadores, o público que nos acompanha nessa audiência. Vou tentar ser bastante sucinto, né? O plano plurianual, ele contempla grande parte daquilo que foi dialogado com a população, que foi construído com bastante debate, com audiências, reuniões, de forma que eu entendo que ele sendo implementado ao longo aí desses 4 anos que ele é previsto, nós vamos ter uma cidade com outra cara, né? Uma cidade mais humana, onde as pessoas vão sentir uma melhora na qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo município, vão ter mais dignidade com moradias, vão ter um transporte público mais adequado, com mais qualidade, né? Mas eu acho também que nós precisamos falar dos desafios que, sobretudo, não estão apontados aí, né? Até um dos motivos do atraso, e acho que vale a pena citar, e registrar também para a administração, para que isso fique mais evidente. Eu sei que a FUMAS tem se empenhado bastante em estudar todas as áreas de risco, de propor uma condição melhor de moradia, com reurbanização, né, com deslocamento para outras áreas mais adequadas, mas, vindo para cá, recebi a notícia de que, mais uma vez, nós estamos com um problema de alagamento nos sorocabanos, né? É um problema que nós conseguimos resolver logo no início do mandato. Provavelmente uma obra que foi feita atrás ali, ela destruiu a tubulação que foi feita e, mais uma vez, a população está sofrendo por isso. Então, a FUMAS precisa acelerar, né, esse projeto de reurbanização dos sorocabanos, definir efetivamente o que vai ser feito ali, porque aquela população já sofreu muito e nós precisamos dar uma qualidade de vida e dignidade para essas pessoas, para esses trabalhadores, para essas crianças, essas mulheres, jovens que ali estão e que, inclusive, têm uma relação mais direta porque estudam comigo ali no Diógenes, no Retiro, né? Também gostaria de comentar, acho que até a maior delegação que participa aqui, das professoras municipalizadas, né? A Cristiane tem falado muito comigo, a Roseli também. Eu acho que isso foi uma das grandes aberrações da municipalidade, né? Sei que, da municipalização, corrigindo, sei que existe esse compromisso de corrigir essa distorção. Não é possível que, numa mesma sala de aula, trabalhando os mesmos conteúdos, numa mesma rede de ensino, nós tenhamos 2 tipos de professores. E a remuneração é o que dá dignidade para o trabalhador, é o que, de fato, o poder público reconhece aquele profissional como importante dentro da nossa rede. Então, é fundamental acelerar esse processo de equiparação, porque essas professoras merecem, né, já estão com 20, 25 anos aí de carreira, já contribuíram muito para a educação do nosso município, tem muito a contribuir, já formaram muitas pessoas e nós precisamos reconhecer. Sei que não é um problema
de agora, mas como existe o compromisso de corrigir isso, tenho certeza de que será feito, precisamos acelerar esse processo. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado, vereador Rafael. E agora vamos passar, então, para começar a responder. O primeiro vai ser o... Pode ser você? Secretário e vice-prefeito Durval Orlato. Queria parabenizar aqui a todos os presentes, aos meus ex-colegas vereadores e aos novos vereadores aqui da casa, o presidente Gerson Sartori, a todos os demais secretários, mas hoje em especial ao Cristiano Lopes, que é mais uma gestação da educação, né? Era educação, esporte, cultura, tudo junto. Eu acho que agora, de fato, merecidamente, Cristiano, é uma secretaria aí forte, reestruturada para poder fazer mais pelo nosso esporte. E, em nome do Cristiano, saudar a todos os demais secretários aqui presentes. Vou me ater, claro, mais à questão da educação. São 2 itens que foram levantados. Os demais, cada secretário, o próprio Paulo é que faz o apanhado geral, acho que pode se pronunciar melhor. Com relação ao que falaram as professoras, né, eu vejo pelo menos uma dezena aqui, de professoras que a gente já se reuniu, porque nós disparamos um processo dentro da prefeitura, pedindo para fazer estudos com relação à recuperação da gratificação que eles recebem quando da municipalização. Naquela ocasião, e torno aqui a expor, nós pegamos a legislação que foi feita à época, que dizia que a remuneração do professor, ou seja, a gratificação, ela deveria ser composta da diferença entre o salário inicial do professor do Estado e o salário inicial do professor da prefeitura. Essa diferença, a prefeitura complementaria para que os salários iniciais fossem iguais. Claro que professor do município que tem mais tempo de prefeitura tem um salário maior, assim como a do Estado, que também tem mais tempo, também tem um salário maior. Então, nós pegamos, de acordo com o que diz a lei, os salários iniciais, cujas diferenças podem ser próximas mesmo com professoras que estejam mais tempo na rede, seja comparado da rede municipal com a estadual. Essa diferença associada às remunerações compostas durante todo o ano, ou seja, quais são os vencimentos do professor estadual no ano e quais são os vencimentos do professor municipal no ano. Somando tudo isso que a legislação da época dizia. Nós pedimos para fazer um estudo, tem uma diferença para ser aumentada, a gente falou isso naquela ocasião, e que nesse ano aqui não ia ser possível, nós dissemos isso na reunião também. Mas no ano que vai se iniciar, com certeza esse estudo vai estar concluído, e esse valor, porque vai ter que ser um valor médio, cada professor tem um tempo o valor médio é determinado na lei, que são os iniciais. Então, essa composição de qual vai ser a diferença, o estudo vai estar concluído e vai ser inicializado no ano que vem. Então, quanto a isso, é uma questão apenas de chegar no número correto. Qual é a outra situação? Nós temos que garantir que essa diferença ajustada, devidamente ajustada, ela seja reajustada de acordo com a database municipal, porque nós estamos falando da diferença que o município paga. Nós aqui temos a database em maio, parece que o Estado é junho ou julho, não é isso? É julho? Por aí. Então nós temos que tentar também fazer esse reajuste sempre no mês de agosto, para quando já passou as 2 databases, verificar a diferença. Nós temos que prever na legislação aqui um gatilho para que sempre seja corrigido proporcionalmente daqui para frente e não aconteça mais, como o Rafael falou, a aberração da municipalização desde a época que foi criado. Com relação aos pontos do Estado, né, que a Cristiane comentou, se não for um erro de interpretação de quem passou isso, eu corrijo já na semana que vem, tá ok?
o tempo que vocês têm no município como professores municipalizados será contado como se fosse professor do município, ok? Então, Não, o anterior vai ser de acordo com o que diz a legislação. A legislação municipal garante ao servidor municipal a contabilização do tempo no município para eventuais progressões e escolhas. Eu vou fazer essa inclusão como o professor de Estado municipalizado desde 1997, 6, que esse tempo que vocês estão aqui sejam contados como se fossem municipais. Sim, menor de Estado. O problema é que você tem processos internos questionando porque a legislação municipal não diz isso. Então, se no passado fizeram, tem algum problema de entendimento da legislação. Ok? Mas a gente vai checar isso de maneira que vocês não tenham diminuição em relação ao servidor municipal. Se isso não estiver desta forma, a gente corrige. Tá bom? Com relação ao que o seu Antônio colocou, ele falou duas situações. Uma, que na EMEB Bertola Faca tem do 1º ao 5º ano, e é municipal. É correto. Do 6º ao 9º ano, como é em toda a prefeitura, aliás, em todo o município, a grande maioria das escolas, as 38 escolas municipais, elas atendem do 6º ao 9º ano. Nós só temos aqui em Jundiaí um caso e o outro já está se extinguindo de um único modelo que foi feito naquela época de municipalização do ciclo 2 do fundamental, que vai do 6º ao 9º ano. Hoje o município ele se responsabiliza até o 5º ano, ou seja, até os 10 anos de idade. Acima disso, e o 2º grau, é o Estado, ou seja, dos 11 anos, portanto, ciclo 2, 6º ao 9º ano. E o nível 2º grau é de responsabilidade do Estado. Portanto, nós teríamos essa oportunidade de fazer um redesenho da situação na época da municipalização. Existem alguns municípios que municipalizaram todo o ciclo 2. Não foi o caso de Jundiaí, que fez só 2 pilotos. O Rotary, que a gente está ano a ano passando para o Bispo, lá na Rua do Retiro, que são muito próximos, para melhorar o atendimento da escola integral do Rotary Clube no Anhangabaú, e o Fornari, que tem uma característica mais rural, que é no Rio Acima. São os únicos 2 pilotos que viraram permanentes, que foram feitos da municipalização do ciclo 2, e, portanto, as escolas tipo Bertola Faca ou outra, para acomodar 6º ou 9º ano, precisaria abrir um outro acordo com o governo do Estado, numa legislação mais ampla, para retomar a municipalização do ciclo 2, o que não é possível agora, porque a legislação não permite, e os repasses orçamentários, a absorção dos professores do ciclo 2 para fazer isso, não está previsto mais em lei. Essa ocasião da municipalização, como os professores que estão aqui presentes, já passou lá atrás, quando o município deveria ter assumido o ciclo 2 do fundamental. Portanto, da nossa parte, embora a gente gostaria de atender todos possíveis do 6º ao 9º ano, nós não temos competência técnica nem legal para poder fazer esse atendimento. Temos que cobrar da diretoria do ensino do governo estadual para ampliar e melhorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo. Eu acho que isso é uma luta de todos nós, mas o município não pode assumir legalmente essa questão do 6º ao 9º ano. Tá bom? Obrigado, secretário. Dando sequência à audiência, com a palavra, vereador Dr. Cláudio Miranda. Ex-vereador, sempre vereador dessa casa, e agora secretário Dr. Cláudio Miranda. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes. São poucas perguntas, na verdade. Tem uma sugestão do Irineu que certamente nós vamos levar em conta e estudar, viu, Irineu? Essa questão que você levantou, e vamos conversar a respeito. O senhor Antônio e o Agostinho, na verdade, não fizeram perguntas em relação à saúde, fizeram colocações em relação à parte de finanças. Agora, o senhor Antônio
nós precisamos conversar a respeito do projeto lá do Jardim do Lago. Vai ser feito, houve uma dificuldade naquele projeto inicial no terreno, não só no Jardim do Lago, mas também em outras obras que já estavam previstas, por ser área de lazer ou praça, e não poder construir. Então, tem algumas alternativas. Depois da audiência, eu queria conversar com o senhor, porque nós não conseguimos contato com o conselho gestor lá da unidade, que não está ativo, né? O Paulo Malherba, o vereador Paulo Malherba, fez o levantamento da questão dos repasses do programa da Estratégia de Saúde da Família. Nós temos aí no PPA a previsão, que é o nosso objetivo, de aumentar a cobertura de 5 equipes que nós tínhamos para 30 equipes até o final do governo. Logicamente, conforme houver um aumento do número de equipes, o repasse do governo federal vai aumentar conforme se aumentam as equipes, né? Inclusive, alguns médicos que estão hoje que já possibilitaram que nós aumentássemos de 5 para 9 equipes, são médicos bolsistas também do Provab, que é um programa do governo federal. Então, existe uma participação efetiva do governo federal com recursos, né, do PSF, e foi colocado aí esse valor atual para fazer uma estimativa sempre por baixo, né, como você mesmo apontou na feitura do orçamento, uma previsão bem ortodoxa e bem modesta para ter uma surpresa sempre favorável e boa, e não uma surpresa desagradável com falta de recursos. Então, o repasse do governo federal vai aumentar certamente, aumentando o número de equipes. E em relação também ao vereador Marcelo Gastaldo, que levantou a questão dos agentes comunitários de saúde, a Secretaria de Finanças e a RH, juntamente com a Saúde, estão finalizando aí os estudos para poder fazer, efetivar esse reajuste, porque, na verdade, é uma grande injustiça, que são as pessoas que têm o menor salário da prefeitura, e também um contrassenso. Nós sempre dizemos que o PSF é a maior prioridade da Secretaria da Saúde, e os agentes comunitários ainda estão com essa defasagem salarial. Então, isso está sendo corrigido. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o secretário de Finanças, Paulo Galvão. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Senhor Irineu, como o Cláudio já falou, está anotado, a gente vai discutir a possibilidade, ver como é que a gente pode, se a gente consegue realmente viabilizar a questão da ressonância. O Agostinho, questão do orçamento, acho que é importante a gente colocar aqui, para que as pessoas entendam como que é construído o orçamento que diz a legislação. A lei diz que nós temos que estimar a receita e depois fixar a receita, né? Então, ao contrário do que algumas prefeituras fazem, algumas gestões estão acostumadas a fazer, joga toda a despesa e depois tenta adequar a receita. Que nós tínhamos ano passado, e eu falei isso aqui no começo do ano, um orçamento superestimado. Então, aqueles 330 não refletem uma realidade, né? Então, assim, dentro de uma gordura aí de 10%, então ele já está adequado à realidade. O que nós procuramos fazer é ser, não conservador, mas sermos realistas em relação ao cenário, a trazer realmente uma expectativa de receita adequada ao cenário econômico e à nossa perspectiva. É claro que nós pretendemos melhorar essa arrecadação com uma gestão eficiente, um acompanhamento, né? E em isso acontecendo, é claro que a gente pode remanejar os recursos, até porque 15% da arrecadação dos impostos tem que ser aplicado na saúde. Então, se a gente melhorar a arrecadação, melhora automaticamente o investimento na saúde. Mas o orçamento ele é construído assim, então. Estima-se a receita, em cima desse valor estimado, a gente tem que pegar todos os compromissos, isso a gente fala de pessoal, que não tem como não pagar, e as despesas correntes, que são o custeio que eu expliquei para vocês, e o que sobra é investimento, né? E o investimento, a gente tem uma verba de investimento de recurso próprio, nós temos recursos que são carimbados, que a gente chama, que são os convênios, mas também existe a possibilidade de captação de operações de crédito, que é pouco utilizado pelo município, o nosso grau de endividamento é muito baixo,
Então, nós temos realmente um potencial grande, né? O que a gente precisa fazer é investir com responsabilidade, respondendo à pergunta do Marcelo, porque o investimento de hoje vira custeio amanhã. Então, é esse cuidado, e acho que é isso que você quis dizer, né, Agostinho? Tira do investimento e passa para o custeio. Então, nós temos essa preocupação, sim, e procuraremos continuar trabalhando como fizemos esse ano. Esse ano eu já tive a oportunidade de falar para vocês aqui, acho que na audiência da LOA e da LDO, que nós tivemos no primeiro semestre a arrecadação do primeiro semestre desse ano em relação ao ano passado cresceu 11%, e as despesas no mesmo período cresceram somente 4%. Né? Isso demonstra realmente que a gente está buscando fazer uma gestão forte, e se a gente fizer uma administração nas despesas, a gente consegue gerar um superávit, e esse superávit ser revertido no custeio e no investimento. Eu acho que, no geral, foi isso, né? Não tem mais nenhum questionamento aí. Então, muito obrigado a todos aí, e gostaria também de agradecer e parabenizar a participação das pessoas que vieram aqui. É isso que é importante, a audiência pública, se não tiver a participação do contribuinte e do cidadão e do vereador, ela fica sem sentido. Muito bem, obrigado, secretário Paulo Galvão. Agora, com a palavra, o chefe da Casa Civil, Zeca Pires. Quer fazer aqui ou lá? Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o vereador Marcelo Gastaldi, líder do governo nessa casa, ao qual cumprimento todos os vereadores. Cumprimentar aqui o Paulo Galvão, secretário de Finanças, cumprimentando todos os secretários, aqui o vice-prefeito Duval e o nosso presidente Gerson Sartori. Primeiro, eu queria, antes de entrar aqui na questão da audiência do PPA, eu queria aqui agradecer essa casa, viu, presidente Gerson, pela aprovação ontem, na opinião do governo, de uma grande conquista para o povo de Jundiaí, que foi a criação da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Jundiaí, cumprindo uma promessa e um compromisso de campanha do governo Pedro Bigardi e do Val Orlato, que nós discutimos a criação da Secretaria de Esporte, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós demos ontem, com a aprovação nessa casa, queria aqui agradecer e parabenizar todos os vereadores por essa atitude, por uma grande conquista para o povo de Jundiaí, para o esporte. E dizer que nós vamos ter, a partir do ano que vem, um grande investimento no esporte de Jundiaí, com governo, com recurso próprio do orçamento, que é bem maior do que foi esse ano, que está sendo esse ano, com investimento do governo federal, nós já acertamos com o ministro Aldo Rebelo, e investimento do governo do Estado de São Paulo também, que nós já discutimos com o secretário de Esporte do Estado. Então, vai ter um grande investimento, construção de 2 centros de iniciação esportiva, reforma de todos os centros esportivos ano que vem, e começou a obra da construção de uma praça de esporte e cultura na região do Vista Alegre, que começou já a obra que nós vamos lançar semana que vem também, parte do investimento. Então, a aprovação de ontem foi uma grande conquista para a cidade de Jundiaí. Aqui, em relação ao PPA, nós estamos na 6ª audiência, o governo fez 5 e a Câmara Municipal está fazendo aqui uma audiência, a audiência de hoje, como nós estamos debatendo com a sociedade e a importância da participação da sociedade e a participação dessa casa na elaboração coletiva do PPA e, consequentemente, do orçamento. E nós, no processo de debate com a sociedade, nas audiências que o governo fez, nós incorporamos todas as sugestões
como nós aguardamos as sugestões dos vereadores, as emendas, para a gente discutir e, quem sabe, poder incorporar ao PPA. Às vezes não pode mexer no bolo, mas dá para mexer saindo de uma área, indo para outra. Nós vamos discutir conjuntamente aqui, debater até a aprovação. Eu acho que nós... Aqui tem coisas, inclusive, que foram levantadas, que nós estamos já em execução. Então, essa área de recapeamento, de asfalto, nós já fizemos muito e vamos fazer outro. Então, Jardim do Lago, nós vamos... O Duval já respondeu, o Cláudio respondeu, nós vamos cuidar do recapeamento do Jardim do Lago, realmente no início do ano, e vamos fazer. Isso é um compromisso do governo, a Secretaria de Obras já está tratando nesse sentido. E em relação aqui às questões pontuais de educação, da saúde, envolvendo categorias profissionais, os secretários já responderam, nós estamos em discussão junto com o sindicato do plano de cargos e salário, faz parte do compromisso do programa de meta do governo, nós estamos tratando em conjunto e vamos, na medida da possibilidade do orçamento, ainda atender cada categoria, como nós já atendemos várias categorias esse ano. É lógico que o bolo, o orçamento, não comporta atender todas as categorias de uma vez só, mas nós estamos tratando e vamos continuar tratando, que achamos importante a valorização dos servidores públicos, que são peças indispensáveis no bom atendimento, seja na educação, na saúde ou na população em geral. Então, um bom governo se faz com a participação e a valorização do servidor público. As emendas é isso, os parlamentares vão discutir com as suas bases a questão de como vai investir nas emendas parlamentares, mas, além das emendas parlamentares, nós vamos cumprir rigorosamente a implementação do programa de metas, do PPA e do orçamento. Então, presidente, nos próximos dias nós estamos encaminhando essa casa também a constituição do Conselho da Cidade, que, entre outras coisas, vai ajudar no acompanhamento do PPA, do orçamento, do programa de meta, além do papel fiscalizador dessa casa que está contribuindo para a execução das peças orçamentárias. Então, é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, secretário Zeca Pires. Peço ao vereador Gerson Sartori que reassuma a presidência. Bom, rapidamente, caminhando aqui para o encerramento, questão do senhor Antônio Zeber, que fez a colocação sobre as emendas parlamentares. Essa realmente é uma preocupação. Eu comentava já isso desde o início com o secretário Zeca Pires, com o líder Marcelo Gastaldi, com os próprios vereadores, porque acaba parecendo, 200 mil, mas não é um valor que dá, no fim, para fazer muitas coisas, e pode acabar tendo um guarda-chuva e aí começar a pingar goteira para todo lado. Por outro lado, fico tranquilo, como o senhor falou, os secretários aqui confirmaram, vai estar, o Cláudio Miranda está investindo lá na unidade de saúde, o Júnior Aprilante, que chegou aí agora, está confirmando que vai ter a pavimentação lá, quer dizer, está avançando. Então, com certeza, o Jardim do Lago vai ser contemplado. Mas, mais do que a emenda parlamentar, o compromisso nosso dos vereadores, com um PPA desse tamanho aqui, está quase tudo incluído aqui. É acompanhar para ver se realmente o Poder Executivo faz. Então, a nossa função maior é estar fiscalizando e acompanhando para que seja realizado o que está aqui nesse papel. Esse é o grande papel do vereador. É lógico que a emenda também tudo isso, e todos os vereadores estão conscientes disso, e com certeza nós faremos isso. Quero agradecer no mais a presença de todos. Essa foi a 6ª audiência, foram 5 do Poder Executivo, mais essa do Poder Legislativo, e depois nós teremos, depois de aprovado o PPA, o processo do orçamento, onde nós faremos mais uma audiência pública ainda,
que vai ser o orçamento realizado no ano que vem. E desde já, logo será comunicado a data, a gente convida a todos. Então, agradecer aos vereadores Pastor Derlei, Márcio Petencostes, Rafael Purgato, Rogério, vereador Bernini, Celso Arantes, Paulo Malerba, doutor Pacheco, Rafael Antonucci, vereador Tico, vereador Marcelo Gastaldo, secretários todos que estiveram aqui presentes, na pessoa do nosso vice-prefeito, Durval Orlato, e a todas as pessoas que vieram aqui, os professores. Espero que a gente consiga avançar e que a gente tenha o PPA realizado e que no ano que vem a gente consiga avançar muito através do nosso orçamento municipal. Obrigado também a todos os funcionários da Câmara que estiveram aqui envolvidos nessa audiência e uma boa noite a todos e vamos torcer para o Grêmio, não é isso? Muito obrigado, boa noite.